Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro dos Salmos, o Salmo de número 42. Livro dos Salmos, o Salmo de número 42. Salmo de número 42, Salmo dos filhos de Coré. Salmo dos filhos de Coré. Salmo 42. Salmo 42. Nos diz assim, queridos: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Vamos orar, queridos. Grandioso Deus, obrigado por estarmos na tua casa nesta noite, podemos aprender, engrandecer e testemunhar do Senhor cada dia mais. Obrigado, Senhor Deus, por vivermos de forma agradável, ou buscarmos viver de forma agradável dia a dia, porque nós somos pecadores, Senhor Deus. Nós precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor nos ilumine, precisamos que o Senhor fortaleça as nossas vidas, precisamos que o Senhor realmente nos faça compreender o teu querer. Por isso, ó Pai, enche-nos do teu Santo Espírito, nos dá discernimento espiritual, força, Senhor Deus, para viver de forma agradável a Ti. E assim, Senhor Deus, visite os nossos queridos irmãos da nossa igreja, as nossas famílias, enfermos, Senhor Deus, que estão passando por dificuldades, por lutas, que precisam, Senhor Deus, do seu refrigério. Põe a tua mão e visita cada vida, cada família, Senhor Deus, cada pessoa. Dá, Senhor Deus, paz aos seus corações. Renova, Senhor Deus, as suas forças. Cura, Senhor Deus, sendo a sua vontade. Anima-os, ó Pai. É a nossa oração. E neste momento, Pai, de estudo, traz entendimento, ó Pai, e esclarecimento da Tua Palavra às nossas vidas, através daquilo que nós iremos estudar da Tua Palavra. Crescimento espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós começamos o nosso último estudo a falar sobre o caráter do cristão. Então, lá atrás, nós começamos a falar do caráter do cristão e mostrar como a cultura do mundo e a cultura de Cristo, ela está em total desacordo. Como é que nós fizemos isso? Primeiro, falando sobre o relacionamento do crente com Deus. E falamos olhando realmente para as bem-aventuranças, porque essa é a nossa temática dos nossos estudos. Olhando para as bem-aventuranças. Primeiro, trabalhando sobre os humildes de espírito, dizendo que nós precisamos reconhecer a nossa pobreza espiritual. Depois, receber o reino de Deus dentro realmente de sermos humildes do espírito. Depois, realmente chorar com os que choram, compreender realmente quem são realmente felizes, e o que significa a palavra chorar.
tá certo? Que lamento é esse? Que esse choro aqui não é de luto, mas é um choro de arrependimento, de mudança, de transformação. Depois disso, nós falamos sobre os mansos, tá certo? Que é uma palavra grega que vai descrever alguém que pode realmente obedecer o comando do seu mestre. Então, a ação de bem-aventurado é o crente que tem todo o seu impulso dominado pelo poder e pela graça do Senhor. E por fim, queridos, nós falamos sobre o que tem fome e sede de justiça, e aí nós falamos de dois temas, que é uma justiça moral e outra justiça social. Tudo isso nós trabalhamos realmente no nosso último estudo. Continuando dentro dessa temática, agora, queridos, nós vamos falar sobre o relacionamento do crente com o seu próximo, dentro aqui dessa temática que é as bem-aventuranças. Então eu quero convidar você a abrir lá no texto base, que é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos. Então, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, os 12 primeiros versículos. Mateus, capítulo 5, os 12 primeiros versículos. E vai nos dizer assim, queridos: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém, irmãos? Bom, queridos, o que nós vamos falar então? O relacionamento do crente realmente com o seu próximo. Dentro do quê? Dentro da temática, queridos, que é falar sobre o caráter cristão. Então, esse relacionamento do crente com o seu próximo. Primeiro, como é que ele precisa ser olhando para o nosso texto? Aí no versículo de número 7 de Mateus, capítulo de número 5, ele vai dizer o quê? Sobre a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele vai dizer que a misericórdia é compaixão, socorro para com uma pessoa. Tá? Veja, uma pessoa que não tem a mínima possibilidade de ajudar a si mesmo. Então eu tenho compaixão, eu tenho socorro com aquele que não tem condição de algo se ajudar, de possibilidade de fazer algo por si mesmo. Qual que é a grande ilustração que a gente pode trazer sobre isso? A parábola do bom samaritano. Tá? Veja, a expressão lá é usou de misericórdia para com um viajante que foi assaltado a caminho de Jerusalém para Jericó e foi abandonado semi-morto. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, que é o texto que vai falar sobre isso. Então ele diz o seguinte, que aquele homem usou de misericórdia, porque aquele que estava abandonado semi-morto não tinha como se autoajudar, não tinha como fazer algo para si mesmo, não tinha condições de sair daquele lugar e trazer um alívio para suas dores. Veja, queridos, nós lidamos com tantas pessoas aí abandonadas pela sociedade, muitas vezes abandonadas até mesmo pela própria igreja, tá? Que necessitam de um ato de misericórdia da nossa parte.
Vejam, pessoas que estão abandonadas e que precisam de um ato de misericórdia. Muitas pessoas preferem se isolar, tá? Dentro de uma situação de dor, dolosa, de sofrimento, realmente, e ao invés de buscar ajuda. Aí nós temos que lembrar, então, usar de misericórdia é ter compaixão, é poder auxiliar, ajudar aquele que não tem possibilidade de se autoajudar, de resolver os seus problemas. Não tem força nenhuma. E a maior expressão disso é quando a gente olha para o bom samaritano. Ok? Bom, as pessoas estão preferindo continuar na sua dor do que clamar e pedir a sua ajuda. Quando nós olhamos para a nova tradução aí na linguagem de hoje, ela vai trazer o seguinte, felizes, tá? Os que têm misericórdia dos outros, porque Deus terá misericórdia deles também. Então, a linguagem de hoje, ela traz aí uma versão mais interessante daquilo que é usar na misericórdia. Feliz é o que tem misericórdia dos outros. Deus terá misericórdia dele também. Qualquer ação é, porque Deus já age com misericórdia, e eu sei o que é isso, eu também vou fazer pelo próximo. Então lembre-se, vai ser a ação do resumo dos 10 mandamentos. Primeiro, eu com Deus, e agora eu com o próximo. O caráter cristão realmente traz esta consequência. Então a ação é, eu preciso aprender a olhar o próximo, aquele que não está tendo condições de resolver os seus problemas, não tem condições e usar de misericórdia a isso. O que a gente não pode esquecer? Aqueles que demonstram misericórdia, eles encontram misericórdia. A gente precisa compreender isso. Então a ação aqui é, eu não vou agir agora com misericórdia para com todo mundo, só para que Deus seja misericordioso comigo. Qual que é a ideia? A ideia é que eu atenda as necessidades das outras pessoas para que Deus atenda a minha necessidade, porque isso se torna uma troca. E com Deus não se faz barganha. Mas a ideia é que quando eu atuo com misericórdia diante daquelas pessoas que estão impossibilitadas de resolver os seus problemas, a misericórdia de Deus nos alcança. Ela será generosa com as nossas vidas. Ok? Segunda coisa, queridos, que nós temos aqui é olhar para o versículo de número 8. E ele vai dizer assim, olha, bem-aventurado quem? Os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Quem está falando? Os limpos de coração. Veja, este foi o grande desejo de Davi. Quando a gente olha para Salmo 51, versículo 10, vai dizer assim, olha, crie em mim, ó Deus, um coração puro. O que ele quer? Coração limpo, pureza. Esse é o pedido, esse é o clamor realmente de Davi para Deus. Estudioso, o Trasker, ele vai dizer o seguinte, que os limpos de coração são como os íntegros, livres da tirania do eu dividido. Limpo de coração é aquele que já não tem o domínio de si mesmo, o domínio do mundo, sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, sobre as suas faculdades mentais, de forma que o conduz àquilo que é errado. Veja, ele está livre de qualquer atitude interna, pessoal, humana e também externa no mundo que ele vive. O que isso quer dizer? O coração limpo é um coração sincero, tá? Que há uma grande necessidade, que é o crente ser sincero, ser transparente, ser livre de falsidade dentro do seu relacionamento com os outros. Então a ação aqui é, se eu sou e tenho um coração limpo, eu serei sincero, transparente, não serei falso com ninguém, eu terei a necessidade de dentro dos meus relacionamentos, ser totalmente transparente, correto, limpo, para as pessoas verem isso, perceberem e notarem isso. O que significa isso? Que vale a pena ser limpo de coração. John Stott vai dizer assim, como são poucos
os que dentre nós vivem uma vida aberta. Somos tentados a usar uma máscara diferente e representar um papel diferente, de acordo com a ocasião. Isso não é realidade, mas representação, que é a essência da hipocrisia. Ele diz, este é o grande problema com as pessoas que não são limpas de coração, que querem parecer limpas do coração. Elas representam ser aquilo que não são. Então o que ele está querendo dizer? Não represente, não queira ser algo que você não é. Seja você mesmo buscando no poder, na graça, na dependência de Deus, essa pureza de coração, essa transparência, essa liberdade, ser livre da falsidade, ser um crente sincero, ok? Então, a gente sabe que são poucas as pessoas que verão a Deus, tanto agora com os olhos da fé, como no futuro, quando chegarmos na presença de Deus, face a face com Deus. Por isso, a palavra de Deus diz o seguinte, podemos dizer o seguinte com a bem-aventurança, bem-aventurado o crente que não entrega a sua alma à falsidade. Bem-aventurados somos nós, que não somos e buscamos não ser falsos diariamente nos nossos atos, nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas com as pessoas que estão ao nosso lado. Sejam elas crentes ou não crentes. Porque a grande questão não é o que elas são, mas sim o que eu sou. Este é o grande ponto diferencial, realmente aí, podemos dizer que é o fiel da balança. Ok? Terceira coisa que nós vamos ver aqui, queridos, versículo de número 9, ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Queridos, os pacificadores. Hoje em dia, há uma grande necessidade de termos, por exemplo, pacificadores. Ou dia realmente que há de pacificar. Por exemplo, na indústria, entre os empregadores e o empregado, pacificar eles. Nas famílias, entre pais e filhos. Na igreja, entre liderança e os membros. Tá? Às vezes, entre um membro e o outro. Você diz assim, precisa pacificar? Precisa. Olha lá, Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses 4, versículo 2, vai dizer assim, ó, rogo a Evódia e rogo a Síntique que pense concordemente no Senhor. São duas pessoas dentro da casa do Senhor que pensam diferente umas das outras e a exortação a elas é, olhe, vocês pensem de forma iguais, cordialmente, concordem dentro da mesma perspectiva da palavra de Deus. Filipenses 4, versículo 2. Então veja, a coisa mais fácil que existe, queridos, é o que? Criar caso. É o que? Incentivar atrito. Certo? O que precisa nas nossas vidas? É o grande esforço. Tá? O esforço precisa ser grande a partir das nossas vidas. Por isso que Paulo, em Efésios 4, 3, vai dizer assim, ó, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então o que ele está dizendo? Eu preciso me esforçar. Porque se eu não me esforçar, o que eu vou fazer? Colocar fogo, jogar gasolina em tudo. Eu quero ver o circo pegando fogo. Eu quero ver realmente as coisas queimando. Eu quero ver realmente cada dia mais as coisas se degladiando, se consumindo realmente, mas menos paz. Ok? Então veja, cada cristão precisa ser um pacificador. Mas isso só será possível, só é possível quando nós estamos no Senhor, nos alegramos no Senhor, nós dependemos do Senhor, nós buscamos o Senhor. O Senhor precisa ser a nossa fonte de paz. Quando Ele não é, nós não conseguimos pacificar. Então, se eu e você somos chamados a seguir a paz com todos,
como Hebreus 12, 14 vai dizer, ele diz, eu preciso seguir a paz, preciso estar com Deus, eu preciso andar com Deus, eu preciso evidenciar Deus, então eu preciso, como Deus pacificou, trouxe paz às pessoas, agir de igual forma. Mas se depender de nós mesmos, o que a gente faz? Joga gasolina e ateia fogo. Mas ele está chamando a gente a sermos pacificadores. Romanos 12, 18 vai dizer, do que depender de nós é ter paz com todos os homens. Eu não sei os outros, eu não sei o que é que os outros vão fazer, eu não sei o que é que os outros estão fazendo, falando, ou conjecturando, ou armando, mas da minha parte, para com todos, eu quero ter paz. Minimizar todos os problemas. Se eles vão criar problemas, vem deles para cá, mas de mim para lá, não. Por quê? Porque eu preciso ser diferencial. O crente precisa ser o diferencial. O servo de Deus precisa ser o diferencial. Veja, queridos, a grande bênção é lutar pela reconciliação de duas pessoas, ou de grupos, okay? Que estão, por exemplo, em divergência. Principalmente quando esse grupo são chamados de filhos de Deus. Parte nossa é pacificar e não jogar gasolina e atear fogo. Quarta coisa, queridos, quarta e última, é os perseguidos por causa da justiça. Versículos 10 ao versículo 12. Olha só, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha só, o que nós estamos falando? Ser crente não é fácil. E Deus em nenhum momento disse que ser cristão seria fácil. Então, ser crente não é fácil. O Senhor nunca disse e nunca prometeu isso. Ele disse que o preço a ser pago em ser um cristão ia ser um preço alto. A vida cristã, ela é difícil quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. O que isso significa? Pastor, que se minha vida estiver fácil, é porque eu não estou vivendo de acordo com a palavra de Deus? Exatamente. E aí é que é o problema. Quando a minha vida está boa, a ausência de problemas, a ausência de dificuldade, está tudo tranquilo, cuidado. Não é porque Deus está te abençoando. Pode ser que você não esteja vivendo realmente Deus adequadamente. Pode ser que você não esteja vivendo Deus adequadamente. Esse é o ponto que a gente tem que pensar aqui. Então ele olha para as nossas vidas e vai dizer, olha, essa perseguição, essa vida difícil, este preço, pode haver perseguição de física por causa da sua fé. E nós temos visto missionários em quantos outros lugares sofrendo perseguição e perseguição muitas vezes gerando morte. Muitas vezes a perseguição pode ser mais sutil. Como? Com calúnias, tá? Que pode nos levar, por exemplo, à perda de amigos, só porque nós somos crentes. As pessoas tentando falar, dizer coisas de vocês, tentar de alguma forma apontar ou até mesmo colocar a cada um de nós ações que não são nossas. Por quê? Porque são perseguição. O que a gente está falando? Em vários países, ser crente é sofrer uma expulsão de casa. Você está lá na família e você diz que virou crente, o que vai acontecer? Olha, põe-se para fora de casa. Você está expulso de casa. Ou ao mesmo tempo, pode acontecer que se você não for expulso, você se torna um mártir. Vai ser morto. Tá? Vai ser morto. Olha só o que John Stott vai falar. Ele vai dizer o seguinte: a condição de ser desprezado ou rejeitado, injuriado e perseguido é um sinal. É um sinal do discipulado cristão, da mesma forma que um coração puro ou misericordioso. Então ele diz:
Irmão, se você está sendo perseguido, é porque você está vivendo Deus de forma correta. Se você está sendo perseguido, é porque você está andando biblicamente correto. Se você está realmente servindo a Deus de forma correta, você será perseguido. Perseguição, queridos, veja, tem sido a marca dos fiéis no decorrer da história. Tá? Quando nós falamos aí em relação do tempo, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vamos ver, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, foram mortos a fio da espada. Hebreus 11, de 36 a 38, fala justamente disso. Então, no início, realmente, da igreja, tá? Chamada igreja primitiva aqui, os discípulos sofreram calúnias, por exemplo, de estarem embriagados. Se você for em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 13, Atos 2, versículo 13, vai dizer assim, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Quer dizer, as pessoas não têm nenhum tipo de limite ou pudor em caluniar, em maldizer, em deturpar realmente o cristão. Ok? Então, o que nós estamos justamente mostrando? Que os discípulos foram presos e lhes ordenou que absolutamente não falassem, nem menos ensinassem em nome de Jesus. Em Atos 4:18. Você está sendo preso, não é para você ficar. Se você for solto, não é para abrir a boca, não é mais para pregar a palavra de Deus, não é mais para falar o nome de Jesus. Estevão, queridos, ele foi apedrejado e se tornou o primeiro mártir. Onde está a boa vida? Onde está o mar de rosas? Na verdade, estão os espinhos. Ser um crente autêntico é sofrer perseguição. Não significa que você não vai ter alegria. Não significa que você não vai provar do cuidado, do amor e da bênção de Deus. Mas significa que para alegrar e para adorar o nome de Deus, irmãos, nós precisamos magoar o mundo. O mundo não vai ser seu amigo. Não será seu amiguinho. Ok? Queridos, 3 coisas aqui sobre a questão da perseguição. Primeiro, motivo da perseguição. Por causa da justiça, não há crédito em ser perseguido por causa da nossa estupidez ou pecado. Então ele diz, por minha causa, essa é a expressão, quando aceitam Cristo e a salvação que ele oferece, tá? No mundo onde Cristo foi rejeitado, ele foi crucificado, os seus seguidores precisam e devem esperar compartilhar o mesmo sofrimento que ele sofreu. Se você olhar lá para Filipenses, capítulo 3, versículo 10, vai dizer, para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele diz, eu tenho que estar ligado com ele em tudo, inclusive nos sofrimentos. É isso que ele está dizendo, inclusive nos sofrimentos. Então significa que eu e você, quando estamos nele, seremos perseguidos. E não acho que será uma perseguição realmente velada apenas. Muitas vezes será uma perseguição clara e de morte. Velada, muitas vezes, de morte. Segunda coisa, queridos, qual tem que ser a nossa reação diante da perseguição? Nossa, eu estou sendo perseguido por causa de ser crente no Senhor. Então, as pessoas estão olhando para você, estão dizendo, está lá, olha só esse crente. Que tipo de crente é esse? Depois diz que é crente no Senhor. Ele diz, quando essas coisas acontecem, porque você está sendo verdadeiramente crente, ele diz, regozijai-vos e exultai. Alegre-se no Senhor. Se exulte no Senhor. Senhor, obrigado por poder passar esse sofrimento no Senhor. Não veja isso com maus olhos, mas veja, eu estou andando no caminho certo.
Vai ter como você mudar isso? Vai ter como você resolver isso? Não, não vai ter. Às vezes não adianta você fazer nada. Continue a andar de forma fiel ao Senhor. E qual é o prêmio? Qual é o prêmio pela perseguição? Olha só, Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, versículo 18. Romanos 8, 18. 8,18, diz assim, ó. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aí eu passo perseguição, puxa, ele diz, você precisa ver o que está preparado para você na eternidade. Você precisa saber o que é que Deus está preparando para você na eternidade. Eu estava vendo um corte, né, de um stand-up, de um podcast, e uma pessoa crente estava falando com uma pessoa que não era crente, ateu. E é muito interessante porque ele diz o seguinte, olha, nós somos muito parecidos em tudo. Ele diz, você gosta de ser correto, eu também gosto de ser correto, justo, você gosta de falar a verdade e tal, Quais são as nossas diferenças? A nossa diferença está depois que nós morremos. Você acredita que não aconteceu nada, e eu acredito que há o céu. Ele diz, se você estiver certo, acabou. Mas ele disse assim para o rapaz que era ateu, mas para pensar, que se eu estiver correto, há uma vida eterna, há um céu, há um Deus maravilhoso, que eu vou estar. Algo realmente do qual ninguém consegue imaginar ou pensar de como ser, ou não há nada comparável. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Aqui está. Qual é o prêmio? O vosso galardão. Vida eterna com Deus. Algo que ninguém tira. Algo que é dado, doado por Deus para a eternidade. Concluindo, queridos. Todos os crentes devem demonstrar todas as características dos quais nós falamos aqui. Veja, o que nós falamos hoje, tá? Com o relacionamento do crente com o próximo. Buscar ser misericordioso, buscar ser limpo de coração, pacificador, buscar ser perseguido por causa da justiça. Ser crente autêntico. Veja, os crentes não têm a liberdade de escolher alguma área especial para negligenciar. Eles são chamados a crescer em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu não posso falhar aqui ou acolá. Eu tenho que estar no Senhor, amadurecer e crescer em todas as áreas da minha vida. Eu não posso ser muito bom aqui e ser muito ruim em outras coisas. Eu não posso ser muito bom em uma coisa e ser ruim em todas as outras. Eu tenho que ser o quê? Melhorar, crescer, fortalecer em todas as áreas, amadurecer em todas as áreas da vida para o Senhor. Nós terminamos com John Stott, onde ele diz o seguinte: tal inversão de valores humanos é básica na religião bíblica. Os métodos de Deus, das Escrituras, parecem uma confusão para os homens, pois exaltamos o humilde e humilhamos o orgulhoso. Chamam o primeiro os últimos e de últimos os primeiros. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aquele que o mundo rejeita. E está dizendo que essas pessoas precisam ser os crentes, porque são esses que Deus chamou para a sua glória e vivem diariamente para Cristo. Meus irmãos, queridos, dentro disso que nós tratamos e falamos, alguma pergunta, alguma dúvida, algo que chamou a atenção, os irmãos gostariam de compartilhar, fazer algo? Tranquilos? Amém. Semana que vem, queridos, nós vamos começar uma nova temática, nós vamos falar sobre a influência do
cristão, olhando aqui o Sermão do Monte. Falaremos aí sobre a influência do cristão. Queridos, vamos colocar em pé? Vamos encerrar assim então o nosso estudo bíblico nesta noite, clamando a Deus a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado pelo seu cuidado, seu amor. Continue, ó Pai, sustentando a cada um de nós, fortalecendo as nossas vidas e trazendo paz aos nossos corações. Ilumina, Senhor Deus, as nossas mentes e nos faça compreender o Teu Evangelho e viver para a Tua honra e para a Tua glória de forma digna e sincera. Em nome de Jesus, ó Pai, os nossos passos, eles sejam corretos e certos, dignos de sermos chamados de cristãos. Mesmo, ó Pai, sofrendo perseguições, mesmo sofrendo, Senhor Deus, calúnias, mesmo sofrendo, Senhor Deus, algumas tristezas neste tempo e neste mundo. Sabedores que a nossa vida e também, Senhor Deus, realmente a nossa casa, ela é celestial. Por isso, sustenta a nossa fé, ampara o nosso coração, nos faça cada vez mais testemunhas vivas do Senhor. Opera em nós a Tua graça e a Tua misericórdia, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pela sua presença. Deus o abençoe.